Olá, o Supremo Tribunal Federal está para julgar nos próximos dias, a promessa é que isso ocorra até o Carnaval, a constitucionalidade da lei da ficha limpa e a validade dessa norma para as eleições deste ano, de outubro, que são eleições municipais. O relator é o ministro José Antônio Dias Toffoli, que já liberou seu parecer para que a votação vá a plenário o mais brevemente possível. Só para refrescar um pouco a memória, essa lei foi resultado de um abaixo-assinado, chamando de forma mais grosseira, em que mais de 2 milhões de brasileiros, de eleitores brasileiros, referendaram a determinação de que um candidato numa eleição ele não possa ter sido condenado a qualquer tipo de crime que possa ter cometido. Tramitou durante um tempo no Congresso Nacional, que estabeleceu algumas restrições, assim, não bastava que o candidato, não basta que o candidato, melhor dizendo, tenha sido condenado em primeira instância na sua cidade. Ele precisa ter sido condenado por um pleno, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E é uma lei que já nasceu controvérsia em relação à constitucionalidade, à legalidade dela, e principalmente por dois motivos que existe essa discussão jurídica a respeito da ficha limpa. Uma é a retroatividade, ou seja, um cidadão que queira se candidatar numa eleição e venha ter sido condenado por um crime que cometeu, mas no passado, ele tem que ser punido por um crime que ele cometeu numa época em que a lei não existia, ou seja, ele hoje pode ser impedido de ser candidato quando o crime já foi cometido há mais tempo, quando essa lei da ficha limpa não existia. Essa é uma discussão. A outra é a seguinte, é sobre esse conceito de ter sido condenado por um tribunal pleno. Lembrando que um deputado, por exemplo, deputado estadual, por exemplo, ele nunca pode ser julgado por um crime administrativo por um juiz de comarca, sempre pelo Tribunal de Justiça, ou seja, para ele a primeira instância já é o Tribunal de Justiça, então a primeira condenação dele já o impediria de concorrer numa eleição. Então são esses dois pontos polêmicos. Mas de toda forma a sociedade brasileira que clama por essa restrição, ou seja, bandido, criminoso, não pode nos representar, seja num legislativo, ou seja, executando, gerindo o orçamento que é formado por nosso pagamento de impostos, a sociedade clama que essa lei valha para esse ano, que de fato, na eleição municipal, é na qual acontecem mais problemas em relação à impugnação de candidaturas, guerra de liminares, problemas de candidatos que acabam tendo seu nome lá, aparecendo na lista, na urna eletrônica, sendo que por questão de restrição, desigualdade do calendário da Justiça Eleitoral, acaba sendo referendada a candidatura dele, o registro deferido, e aí começa aquela guerra de liminar. E, de repente, esse sujeito que não deveria estar ali concorrendo à eleição, acaba, de repente, vencendo a eleição e depois aquela briga de liminar, a Justiça Eleitoral caça o mandato dele, e aí um flagelo eleitoral que dura ao longo dos 4 anos seguintes. A gente viveu essa situação em 2008 em 3 cidades importantes de Minas, Ipatinga, Mariana e Conceição do Mato Dentro. De certa forma, os problemas que começaram nessas cidades em 2008, até hoje se refletem, são verdadeiros herdeiros assim, que conseguiram em eleições extemporâneas assumir o cargo de prefeito nessas 3 cidades, por exemplo, nunca tiveram sossego por algumas manobras, algumas decisões questionáveis que eles acabaram tendo que responder nas suas câmaras, e outros até, de certa forma, já não pode negar a possibilidade de que tenham sofrido perseguição política nas suas cidades. Isso vem refletindo até hoje. Mas vale destacar um comentário feito nessa semana pelo desembargador José Altivo Brandão Teixeira, que acabou de tomar posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ele foi questionado sobre a possibilidade de a lei da ficha limpa valer realmente para as eleições de outubro desse ano. E falou que quem deve fiscalizar, fazer a lei da ficha limpa valer, é a população por meio do seu voto. E, de certa forma, ele tem razão.
já que a lei da ficha limpa jamais nasceria espontaneamente do meio político, do Congresso Nacional, e foi graças ao trabalho, à criação dos movimentos sociais, que ela passou da ideia do papel para se tornar uma lei, de fato é o povo, é o eleitor que tem que zelar por ela. Por isso, a maior recomendação que se pode fazer nesse momento é não se esquecer dos nomes de quem responda por problemas na justiça e não meramente sejam passíveis de sofrer restrições legais, mas também restrições morais. E nisso a política, nós sabemos, infelizmente, está cheia. Portanto, o que se recomenda é guardar bem esses nomes e escolher alternativas melhores em outubro deste ano. Eu sou João Gualberto Júnior, subeditor de política do jornal O Tempo.